Para falar de mim, eu quero destacar duas coisas. Primeiro, o momento em que eu decidi concluir o curso de jornalismo fazendo um esforço para retornar à faculdade depois de muitos anos. Eu tive que largar por questões pessoais a faculdade, e quando eu estava num comício na Praça da Sé, em 1989, isso era setembro, e eu nunca tinha ido num comício, né, de campanha política, assim, a não ser na minha cidade, no interior, quando eu era pequeno. E naquele comício tinha um candidato, Luiz Inácio Lula da Silva. E quando ele contou a história de como foi importante ele ter tido aquele diploma de torneiro mecânico para sua mãe, que era como um diploma universitário, eu disse que eu tinha que voltar para a faculdade, porque eu precisava entregar o meu diploma universitário para minha mãe, que era uma coisa que ela esperava. Minha mãe disse que está aqui me vendo agora, tenho certeza que está muito orgulhosa. Eu tive que iniciar um processo porque na faculdade tinha um jubilamento e eu, em tese, estava jubilado. E eu batalhei, fui até o conselho universitário para voltar, porque eu talvez não tivesse condições de prestar vestibular de novo, porque estava afastado dos estudos há muito tempo. E eu voltei e consegui dar sequência à faculdade. Eu era bancário na época. Eu fui bancário durante 6 anos e meio no Bradesco, onde já tinha seguido uma carreira razoável, tinha chegado a subgerente executivo, responsável pela análise de gestão das agências das regiões Norte e Centro-Oeste. E chegou um momento que eu tive uma decisão muito difícil pela frente, se eu continuaria como bancário ou se eu realmente me tornaria jornalista, né? E nesse momento foi muito importante uma pessoa na minha vida, que foi o meu professor, então, o jornalista Sérgio Gomes, que ele dava aula de jornalismo sindical e jornalismo comunitário. No segundo semestre, quando eu fiz jornalismo comunitário, ele tinha um projeto que depois se tornou um projeto que ele construiu, chamado hoje Jornalista do Futuro, mas naquela época tinha o nome de Projeto Ponto Final. Primeiro, os alunos elegiam 5 principais problemas da cidade de São Paulo. Nós fizemos uma eleição lá, e se fizer hoje, na ECA, na Escola de Comunicações e Artes, onde eu me formei, vai dar a mesma coisa. Saúde, habitação, educação, segurança e transporte, exatamente. E o projeto era, entrevistaríamos pessoas que eram referências, né, em entrevistas coletivas, depois pegaríamos um ônibus, iríamos até o ponto final na periferia de São Paulo, e lá verificaríamos os 3 problemas relacionados com esses temas, junto à comunidade local. Depois íamos à administração regional para cobrar do administrador, né, que providências ele estava tomando para resolver esses problemas. Eu não vou lembrar o bairro agora, mas eu fui na zona sul de São Paulo, em um bairro que tem algum nome de mulher, Jardim Elisa, Ângela, não vou conseguir me lembrar, que é muito comum lá. E era a administração do Campo Limpo. E eu me lembro bem que ficava perto do hospital que a prefeita Luísa Lundina tinha inaugurado lá. E um hospital, assim, as pessoas prestavam concurso para aquele hospital, no dia seguinte estavam pedindo transferência para o Hospital das Clínicas em São Paulo, no centro de São Paulo. E lá tinham vários problemas. Eu me lembro de um especificamente, que era um córrego que passava atrás das residências, onde era jogado esgoto, entulho, etc., e que, na época das chuvas, alagava tudo, porque ficava entupido na hora que se passava por uma espécie de pinguela, né? E lá tinham algumas daquelas adutoras, né, para se fazer adutoras, aquelas manilhas enormes, né? Não sei se em todos os lugares chamam manilha, na minha terra chamam. Mas, e aí, foi um dos temas que eu levei lá, entre tantos outros, ao administrador regional, que nos recebeu, né? Eu era um estudante fazendo um trabalho de faculdade. Bom, quando fui para escrever a reportagem e entregar ao professor, eu pensei em ligar para a líder comunitária que tinha me mostrado os problemas lá e saber o que tinha, né, como é que estava, se estava tudo bem. Ela disse, não, aquela obra lá já começou, já foi retomada da pinguela. Aí eu falei, nossa, esse negócio de jornalismo é bom, hein? A gente pode mudar o futuro. E foi aí que eu pensei que jornalismo era uma coisa que eu gostaria muito de fazer, né? Porque era uma forma de ajudar as pessoas. Então, eu tomei a decisão naquela época, larguei o banco, fiquei até sem emprego, fui ser monitor de
disciplina de português, inclusive, e no final daquele semestre, o Sérgio Gomes me procurou e disse o seguinte: olha, vamos comigo lá no Diário Popular, mais o Carlos Chaparro, que era professor nosso também, e que tinha uma coluna sobre televisão no jornal. Fomos lá falar com um jornalista conhecido na época, chamado Miranda Jordão, que tinha feito um trabalho bem interessante no jornal O Dia, estava no Diário Popular na época. E aí ele topou a ideia de publicar aquele material feito pelos alunos, e eu fui o secretário de redação daquele projeto, que se chamou Cidade versus Cidadão. E nós combinamos, né, em publicar uma série, cada dia um daqueles 5 assuntos, e no final 2 páginas abertas no centro do jornal, que nós demos o título de Periferia, Fim da Linha, o Lado Escuro da Cidade. Isso porque quem conhece São Paulo sabe que a cidade de São Paulo ela brilha muito no seu centro, e depois, quanto mais vai se afastando, os postes vão ficando mais raros e ela vai escurecendo. E nós fomos a esses lugares todos. Inclusive, depois do trabalho especificamente feito na disciplina, por quê? Porque quando eu assumi essa tarefa de ser secretário de redação desse material, eu percebi que havia lacunas. Aí eu convoquei alguns colegas que não tinham feito parte da disciplina para, durante as férias, ir lá compor o resto. E deu uma reportagem muito interessante, em que a gente media as distâncias por horas ônibus, porque quem anda de ônibus em São Paulo sabe que as distâncias são medidas em horas, não são em minutos. Então, principalmente quem mora na periferia. E esse foi o projeto com o qual eu me identifiquei muito, porque a gente conseguiu publicar, e a partir dali eu passei a ser uma espécie de missionário do jornalismo, que é o que eu me considero hoje. O jornalismo como instrumento de dar voz a quem não consegue se manifestar, levar a sua opinião às pessoas. O jornalismo como instrumento de mudar a realidade, né, para melhor das pessoas. Então, essa é um pouco da história que me levou ao jornalismo.